obrigada, Gustavo, por nos receberes e fazeres esta Obrigado. entrevista connosco. A minha pergunta para ti, sim, a primeira, como é que te apresentarias? Interessante. Olha, apresentaria-me como homem livre, pai, que tenho talvez dois grandes pilares na minha vida. O primeiro é, de facto, viver a experiência da parentalidade a 100%, e o segundo é ser voz. São talvez as duas forças que mais me mantêm apaixonadamente vivo. Ser pai e ser voz. Isso já me define, já me enquadra bastante. E depois assumo também como um homem sem medos. Sem medos. Sem medos. Às vezes eu fico a pensar, mas não é normal teres medo disto ou daquilo. Pá, pode ser normal, mas é difícil. Aquilo que me poderia eventualmente fazer ter medo seria se acontecesse alguma coisa aos meus filhos. Mas como eu não penso nisso, não tenho medo. Se nós não pensarmos nas coisas, nós não temos medo, ok? E depois, sou um homem com uma enorme capacidade de colocar em prática aquilo que sinto. Se eu tenho hoje uma intuição em relação a qualquer coisa, para mim é muito simples colocar em prática. Sou um homem de ação, muita ação. Eu acho que esta definição chega para já, ou não? Se de repente Fantástico. chega. Boa. Ok, agora, o Evalusa está muito dedicado aos portugueses, à evolução da alma portuguesa. Neste sentido, a minha pergunta é, como é que tu vês a atual situação em Portugal? Bom, nós somos um país de grandes costumes, não é? Infelizmente, somos um país onde há uma enorme percentagem de mansos. Lamento, ok? E o ser manso não tem que ser propriamente uma coisa má, mas também não é uma coisa boa. Ou seja, então nós temos uma grande falange de gente que a primeira instância é sempre obedecer. Esses para mim são as pessoas mansas. São aqueles que não têm espírito crítico, que não questionam, que até podem ter consciência de alguma coisa, mas não agem em conformidade. Ok? E isso também é legítimo tendo em conta a educação que nós tivemos. Ou seja, nós somos educados a obedecer, ponto final. Agora, se nós chegamos a uma parte da nossa vida em que nós temos que tomar as rédeas dela e não continuar a culpabilizar os outros pelo estado em que a nossa vida se encontra, ou seja, os pais, ou os relacionamentos, ou os filhos, ou a política, ou o mundo, whatever. Portanto, esta questão, em termos de Portugal, é preciso injetar alma nos portugueses. Estás a saltar aqui umas outras perguntas, mas eu estou a adorar, fantástico. Agora a seguir a outra, que Mas é eu lá não mais sei. profunda, Ok, como é ok. que tu definirias a alma e o coração dos portugueses? Bom, a alma é livre. A alma é sempre livre. Quando digo injetar alma, quer dizer que nós temos que injetar liberdade nas pessoas. A alma é sempre livre. Está dentro de um corpo, mas a alma, o espírito é sempre livre. Os portugueses, a alma dos portugueses, eu diria que os portugueses são pessoas saudosistas, tristes, que têm uma capacidade brutal de saber receber, uma capacidade incrível de doar aos outros, o que é positivo, mas não pode ser feito em desmedida, porque passar uma vida inteira a doar aos outros quer dizer que passas uma vida inteira sem te conheceres a ti mesmo, e isso é perigoso. Ou seja, nós não podemos cuidar do outro se isso for um descuido para nós não podemos ser agradáveis para os outros todos se isso for desagradável para nós. Mas o português tem muito essa tendência de ser agradável para o mundo inteiro, de cuidar dos outros e depois esquecer simplesmente de si mesmo. Quando tu te esqueces de si mesmo, por muito que tu possas dar ao outro, há uma parte da tua evolução espiritual que não é feita, a principal de todas, porque nós estamos aqui todos para trabalhar o amor incondicional, todos, sem exceção, e não é possível trabalhares o amor incondicional se esse amor por ti não existir. Então, o que é que dirias tu que seria necessário os portugueses acontecer ou fazerem para que haja essa mudança de consciência, nesse sentido? Bom, então, o primeiro passo, e é o lógico, é eles centrarem-se em si mesmos em primeiro lugar. Ou seja, todas as pessoas têm que ter uma lista de prioridades. Uma pessoa sem prioridades é como uma caixa sem velocidades. É um ponto morto. E isso é forte. Okay? Então as pessoas têm que ter uma prioridade. E a prioridade tem que ser sempre elas. Okay? O eu. Não é o eu egoísta. É o eu no sentido de quais é que são as minhas vontades? Onde é que eu quero estar?
com quem é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, quais são as minhas paixões, o que é que me magoa, o que é que me põe desconfortável. Ou seja, nós temos de ter respostas para isto tudo, até para as coisas mais simples, que é o que é que eu mais gosto de comer, que país é que eu gostava mais de visitar. Coisas básicas, nós temos de ter respostas para isto tudo. E tendo em conta as respostas, nós temos depois que priorizar o que é mais importante para nós, sobretudo nesta fase da nossa vida. Então, aquilo que é importante para a alma dos portugueses voltar a brilhar tem muito a ver com definir uma lista de prioridades e depois respeitarem as vontades. É tão simples como isto. A vontade é uma coisa que nós temos todos os dias. Todos os dias nós temos vontade de qualquer coisa. Então começa pela mais simples, porque não há outra forma de tu resgatares o teu poder pessoal, aquele com que tu nasceste e que depois te foi roubado através da obediência. Não há outra forma de resgatar o teu poder pessoal se não respeitares as tuas vontades. É nas vontades que está. Para não te demorar muito mais, isto é uma entrevista express. Ok. uma mensagem inspiradora para os portugueses. Sobretudo que reconsiderem a existência de esperança e de que a esperança são eles. Nós temos que ser esperança em carne viva, mesmo que nós tenhamos que fazer caminhos onde a vegetação é alta e está cheia de ortigas, nem que sejam carnívoras, nós temos que esfolar a pele, os braços e os pés e as pernas para caminhar, essa carne viva com que nós podemos ficar, se for em nome da esperança, em nome da liberdade, vale a pena. E a liberdade está em todo o lado, menos fora. Toda a liberdade do ser humano, enquanto ser individual, está dentro de si. E nós só podemos ter uma mudança coletiva, só podemos ter um mundo livre quando individualmente as pessoas começarem a fazer esse trabalho interior.